Bom dia para quem é de bom dia, boa tarde para quem é de boa tarde, boa noite para quem é de boa noite. E se você está nos assistindo ou ouvindo de madrugada, boa sorte. Estamos iniciando mais um Esporte na Mesa. Me chamo Renan e hoje eu estou na presença novamente do grande ilustre Bruno. E aí, meu irmão, como é que você tá? Tudo bem, Renan? E vamos para mais um programa. Acho que esse é o quinto já? Rapaz, tem alguns programas que a gente já fez, alguns acabaram se tornando pilotos, né? Sim, sim. Mas uma hora ou outra talvez a gente suba, né? É que como ficou temas passados, né? Aham. Então, tem alguns conteúdos legais que a gente pode subir, sim. Mas, esporte na mesa, então, a gente vai falar sobre futebol. A gente tá rolando aqui. Hoje é dia 25 de maio. Estamos gravando uma quinta-feira aqui, exatamente 8h26 da noite. Acabamos de sair de uma rodada de Libertadores, né? Nós estamos ainda na rodada. É, né? Tá tendo um jogo ainda hoje. Estou- Internacional tá jogando, Flusão tá jogando também. Sim, sim. E aí, qualquer coisa a gente pode até trazer durante o programa, os resultados O aí. Fluminense estava perdendo É mesmo? até onde eu vi. E olha que o Fluminense tá com o jogo 1x0 pro The O Strongest. Fluminense estava reserva. Reserva o O time Flusão? inteiro reserva. O Flu? Uhum. O time inteiro reserva. Até um pouco surpreendente, né? O Diniz usando time reserva. É verdade. Mas ele tava usando time reserva, assim. Hoje tem Botafogo também às 9h. Tem o Fogão, né? Pela Sul-Americana. E o Bragantino também, às E o- 9h. E o Bragantino também. E o Inter também, né? O Inter também às Vai 9h. jogar com o Metropolitano, né? Contra o Metropolitanos. Exatamente. Mas a gente não vai falar sobre Libertadores hoje. Poxa vida. Não, vamos falar sobre o Brasileirão, né? Brasileirão. E hoje a gente vai trazer uma novidade aqui que a gente estava verificando e a gente achou interessante, que é a questão de uma tabela de expectativa de pontos e realidade de pontos entre os clubes, né? Eu vou subir a imagem aí, quando vocês vão estar assistindo, provavelmente já vai estar aparecendo a imagem por aqui, né? E como vocês podem ver aí, tem vários clubes, todos os clubes do brasileiro aí, e aí tem a questão também de pontos. E o Bruno vai dar mais ou menos uma resenha, a gente vai bater um papo sobre isso, né? Porque tem uns clubes aqui que tá complicado, né? Que não condiz com a expectativa. Tem outros que vai além da expectativa. Mas, Brunão, a partir da sua análise crítica, meu brother, o que você pode destacar dessa tabela? Assim, primeiramente vamos falar que a tabela do lado direito é o dos pontos, é a classificação Brasileirão. E do lado esquerdo é da métrica Expectativas, né? dos pontos esperados, né? As expectative points em inglês. Que analisa basicamente quanto o time criou no jogo e quanto cedeu. E aí entende se o time merecia ter ganhado, ter perdido, ou um empate, evidentemente. E, Traduzindo, o clube que foi mais efetivo, sim, né? é uma forma um pouco mais... seria uma tabela da justiça, né? Seria uma tabela mais justa, mas o futebol não é justo. Cara, forte. O futebol não é justo, todo mundo sabe já, É há justiça. muito tempo. Sim. Acho que o primeiro ponto que é destacável é o Botafogo, né? O Fogão. O Botafogo, que é o atual líder do campeonato, Sim. com uma boa distância pro Palmeiras, mesmo É. nesse começo. Mas quando você olha aqui pra tabela de expectative points, você percebe que o Botafogo não jogou para ser o líder disparado do campeonato. Não que o Botafogo tenha fazendo partidas ruins, Sim. mas não jogou para ser o líder disparado do campeonato nesse começo. O Palmeiras, ele se mantém em cima, mas se mantém na segunda posição. Uhum. Só que é interessante que o líder do campeonato era para ser o Flamengo pro futebol, né? Pro futebol jogado, É, expectativa, por né? chances criadas. Mas hoje o Flamengo é se não estou enganado, o quinto colocado. Hoje? Acredito que seja o quinto colocado o Flamengo. É porque acho que tá empatado em pontos ali, né? Com o Cruzeiro. São Eu Paulo. posso até sim. puxar aqui enquanto Aqui, você tá ó, falando. O Flamengo é o sexto colocado. É, Mesma pontuação de São Paulo, Atlético, acho que só perde Flamengo no saldo de gol. e Cruzeiro. Sim. Sim. O Cruzeiro tem 5 de saldo, o Flamengo tem 4, o Atlético tem 1 e o São Paulo tem 6. Eu também não entendi. Aqui São Paulo tá em oitavo, segundo a tabela aqui, né? Mas eu acredito que é muito interessante porque a gente puxar aí o G4, né?
a gente pode puxar nessa tabela, a gente enxerga que das expectativas do G4, né? A gente tem o Palmeiras, que de fato ali estaria batendo a expectativa com o Flamengo, mas o Palmeiras agora está em segundo lugar, né? Flamengo, um dos melhores, mas ali tá no G6, né? Mais ou menos. O Atlético Mineiro e o Flusão, ele aparece ali meio que perdido, né? Porque a expectativa dele não era tão alta assim, né? Não, A gente pode ver. a diferença de pontos do Fluminense é inverso com o Botafogo, né? Sim, Aliás, não inverso, né? O Fluminense tem a mesma situação que o Botafogo. De não ter jogado o tanto que conseguiu de pontuação. sim. Mas é interessante também analisar as defesas, né? Desses 4 clubes que a gente pode falar, o G4 aí, né? O Botafogo tem uma defesa um pouco sólida. Eu acreditaria que seria uma defesa bem vazada, até porque tem o Victor Cuesta ali, que é um bom zagueiro, mas... acho que o PR é a chave dessa defesa do Botafogo, por exemplo. O PR é bastante defesa, assim. O Botafogo tem um problema de marcação, né? Marcação muito passiva, que fala. É interessante, voltando a falar sobre a tabela, que aí sim, o Corinthians, ele tá numa situação inversa com o Botafogo. O Corinthians jogou para ter mais pontuação do que tem realmente. Hoje o Corinthians é 18º, né? O Corinthians, com 5 pontos. O Corinthians era pra estar beirando a zona de baixamento, mas não nela, Sim. pelo menos. Sim, sim. O Coritiba, ele também era pra estar um pouco melhor, mas ainda se manteria na última colocação, que fase do Coxa, hein? Acho que... Você acha que cai? A gente já falou sobre isso. É um dos favoritos, né? É um dos times que vai se pontando, vai se mostrando. Que aparentemente pode ser que, infelizmente, vai jogar a Série B ano que vem, né? Mas eu acho que é interessante porque, de fato, a defesa do Flu também é uma defesa mais resistente, eu acredito. O Palmeiras não tem o que falar, né? Uma defesa que já... Eu acho que o Flu cede muitas oportunidades. Até pela forma de jogar a bola, né? Porque eles fazem com que o time vá pra defesa deles pra eles começarem a... Foi assim que o Vasco abriu o placar contra o Fluminense. Menos de 1 minuto, né? Com o Pedro Raul roubando a bola no campo de ataque. Sim. Interessante que tanto o Vasco quanto o Corinthians, que estão na zona de rebaixamento, né? Os grandes na zona de rebaixamento, não era para estar. Né? Se fosse pela expectative points. A zona de rebaixamento teria o Internacional. O Internacional. Teria um outro time, um outro grande, o Inter... O Inter também não tá jogando futebol, né? Não tá jogando bom futebol. O Inter tá numa draga. Tá num momento, assim, é impressionante. O Inter foi vice-campeão no ano passado. Mas esse ano... Com o próprio Mano, né? Mas esse ano o time com o Mano não tá encaixando. A última vitória a gente tá gravando, como eu falei, no dia 25 de maio. A última vitória do Inter foi dia 30 do 4, né? Há um tempinho. 30 de abril. Então vai fazer um mês que o Inter não ganha. E desses jogos, o Inter jogou... Acho que a última vitória do Inter foi contra o Flamengo, na estreia do São Paulo. Não, foi contra o Goiás. Não, foi contra o Goiás. Aquele golaço do DP, né? Depois realmente. Ele empatou na Libertadores contra o Nacional e aí perdeu todos os jogos. Foram 5 jogos e perdeu 5 jogos. Nossa. E é muito engraçado que todos foram com 2 gols de diferença. Foi 2-0 pro São Paulo, 2-0 pro Atlético Paranaense, 2-0 pro Atlético Mineiro, 2-0 pro América e 3-1 pro Inter agora. Então, 2 gols de diferença. Mostra que a defesa do Grêmio não tá muito legal, né? Do Grêmio não, do Inter, né? Desculpa, do Nossa, Inter. Você cometeu... Cometi um gravíssimo erro. Nossa. Mas, Você sabe que lá no Rio Grande do Sul, quando eles vão... Quando a parte azul do Rio Grande do Sul fala... quando acaba o primeiro tempo, não é intervalo, você sabe, né? Ah, é? Como que é? Grêmio Valo. Ah, meu Deus do céu. É por isso que o futebol, né, é essa caixinha de surpresa, né? Mas é legal, é muito legal. E eu acho que é um bom tópico a gente também trazer essas rivalidades que tem no país, porque tem vários rivais muito fodas, né? Uhum. Além de Grêmio e Inter, aí a gente pode até subir pro Nordeste lá, porque tem Paysandu e Remo, que é um baita... Você acha que a projeção sua para as próximas rodadas, você acha que essa tabela aqui vai mudar muito? Você acha que os times vão... Que times vão subir e descer? Que times que vão subir e descer? Você diz na expectativa? Eu acho que nos dois, assim, pelo momento dos times. Eu acredito que o Corinthians vai subir. Acredito que o Botafogo vai descer. É porque, assim, se a gente for trazer pra realidade mesmo, se a gente for falar do Corinthians, por exemplo, a gente vai falar também um pouco mais sobre o Corinthians daqui a pouco,
mas o Corinthians está tendo um grande problema com lesões de jogadores importantes. Acabou de ser lesionado o Paulinho, não Uma sei se pena, tem a uma gravidade. pena. Fez Ele um... falou que fez um bom jogo ontem e quando saiu o Corinthians desmontou. Mas enfim, a gente vai Uhum. falar isso depois. Vai ter a volta do Renato Augusto, acho que quando voltar o Renato Augusto, eu acho que Eu vai... acho que o Renato Augusto volta até no Majestoso, talvez. Será? Acho que volta no Ele tava com Majestoso. expectativa no final desse mês, né? Agora que ele ia voltar. É, então, o Mas... Majestoso era no começo de De junho? junho. É mesmo? Se eu não estou enganado. A gente pode Eu, pedir essa eu lembro que informação. eu tinha visto que o Renato Augusto ia demorar 13 jogos pra voltar. E aí, esses 13 jogos daria perto do jogo do São Paulo. Não, na Se não verdade, estou enganado. a gente vai jogar contra o Palmeiras. São Sim. Paulo vai jogar contra o Palmeiras no dia 11/6. Jogo do Corinthians. Acho que já foi jogo do Corinthians, não foi? Ah, é Foi verdade. empate, pô. Caramba, eu tô confundindo as Você tá coisas. confundindo, a gente vai jogar com o Palmeiras lá no Morumbi. É verdade. Nossa, No dia 11. que falha. Mas tudo bem. A gente erra, é normal. Mas assim, eu acredito que Corinthians aí pode ser um clube que vai subir. Pode ser com a volta do Renato, se o Renato conseguir se manter saudável, né? Jogando, né? Saudável, lógico que ele vai estar, mas ativo no clube, no time, né? Nos elencos. Ele vai ajudar muito. Eu acho que o Santos vai se manter. E aí eu acredito que, assim, é bem fiel mesmo a expectativa. E a realidade de pontos aqui. Cruzeiro, que eu acredito que seria uma surpresa, tá sendo uma surpresa. O Cruzeiro tá... Mais que ele perdeu contra o Cuiabá agora nessa última rodada, né? Nossa, jogando Perdeu em mal. casa. Jogando mal. Mas o Cruzeiro tá vindo numa crescente. O Atlético Paranaense também é um time muito forte em casa. E a expectativa do Atlético também não era tão boa quanto a realidade, né? Então a gente pode ver aqui que o Atlético estava ali em média de 9, 8 pontos, né? E aí hoje ele tá com 12, em torno de 12 pontos, né? Uhum. Hoje ele tá com, de fato, tá no G6 com 12 pontos. Acho que seria bom falar de onde nós tiramos esse... Já tem aqui o arroba, Seria né? do perfil Data Foot. Futebol. Exatamente. Perfil muito interessante sobre Mas eu acho que, futebol. falando, a gente só falou que vai subir, né? Mas eu acho que o Botafogo, uma hora ou outra, vai... O gás dele vai... Não acho que o Botafogo tenha time para ser campeão, mas Eu também acho que não. assim como o Corinthians em 2017, que os adversários foram deixando... Mas eu acho que o futebol do Luiz Castro, ele era mais proativo, ele é mais proativo do que o Corinthians Sim, em 2017, né? Sim, mas eu acho que em 2017 não tinha um Palmeiras, né? Um perseguidor como o Palmeiras para aquele Corinthians. Tava montando o Palmeiras naquela época. Sim, né? sim. O Palmeiras ainda tava na reconstrução, Tá, reconstrução. pós-queda. Exatamente. Mas eu acho que vai se manter bem fiel à realidade. Quer dizer, a expectativa, né? A realidade com certeza vai ter umas mudanças aí. E eu tô sentindo, eu tinha falado até alguns episódios atrás que a gente tinha colocado. Eu tinha colocado pelo menos o Coritiba, o América, o Cuiabá e talvez o Goiás pra ser ali o pessoal que vai cair, né? Os times que vão Aliás, falando cair. de Goiás, você os viu o Z4. golaço da Podi? Golaço, hein? Um golaço Eu acho que já encaminhou a classificação também pra Sul-Americana, né? Ali É legal no ver grupo. esses clubes. Líder do grupo. Os clubes menores, entre aspas. Ano passado o Ceará e o Atlético Goianiense chegaram longe, né? O Atlético Goianiense chegou na semifinal. Jogo contra o São Paulo, o Ceará, não foi? Os dois jogos contra Os o São dois Paulo. jogos, né? O Atlético Goianiense meteu 3-0 no Nacional. É verdade. E ganhou lá também. Com o Soares em campo. É verdade. Uma loucura. Foi doideira aquela... É verdade, o futebol foi muito bom. Esse jogo foi muito aleatório. É. Vamos lembrar daqui a alguns anos. E o Atlético Goianiense que hoje tá na Série B, né? Engraçado. Mas, né, futebol é isso aí. Mas, enfim, pra finalizar esse assunto, né, eu acredito que, de fato, o Fogão ali, ele vai dar... Pode ser que ele fique ali no G4. Eu gostaria muito de ver o Botafogo numa Libertadores ano que vem. E pode ser que até que ele apareça bem fortão, assim, também na Sul-Americana, né? Mas a gente vai ver. Tem aí também a questão do terceiro colocado do grupo da Libertadores, que vai jogar contra os segundos colocados da Sul-Americana. Isso daí vai dar... Vai trazer uns clubes fortes, entre aspas. Vai melhorar né? o nível da Sul-Americana. Vai ser... As oitavas vai ser um pouco mais competitivas, né? Bom, você tem mais alguma coisa pra apontar durante essas tabelas? Acredito que não. Não? Acho que nos próximos episódios nós podemos trazer de novo. Uhum. A gente pode até desenvolver uma maneira mais prática também de deixar um pouco mais organizado essas tabelas. Bom, então mudando de assunto, agora a gente vai falar sobre os clubes paulistas, né? Os seus momentos, o seu futebol, né? O que condiz o futebol, né? O futebol é uma caixinha de surpresas, né, meu irmão? Então, vamos começar hoje com o Coringão. Coringão. Coringão, né?
A gente aí teve o jogo contra o... No Brasileiro, a gente teve o jogo do Flamengo e Corinthians, que tomou o gol. O Corinthians teve a proeza de tomar um gol de um jogador lesionado. Aos 90 e tralalá. Do Um segundo cruzamento que a zaga do Corinthians só ficou olhando. E é muito engraçado. Eu não tenho estatística aqui, tá? Mas o Corinthians tem mais ou menos quase uma média de 1 gol de cabeça por jogo. Sofrido. tempo. Realmente, né? Realmente. A defesa do Corinthians por cima. Isso é até algo que se coloca muito no Cartola. Sim, Que grande cartão. você coloca o melhor cabeçador Você coloca o melhor cabeçador do time adversário Sim. que vai jogar contra o Corinthians. Aí Tiquinho. É, Aí o Victor é- Cuesta. Eu coloquei o Victor Cuesta, pô. Ele acertou a trave, Sim. né? Que foi aquela rodada que eu fiz 123 e pouquinho e você fez 123 e um pouquinho um menos. pouquinho menos. Papo de Pouquinho, 0.10, 0. Foi um pouco Foi revoltante. maravilhoso, eu amei aquela rodada, senti Eu muito bem. não gostei muito daquela rodada, não. Mas o Botafogo não, o Corinthians, né? Tá com esse problema na defesa. Ontem, como a gente falou, né? O Corinthians jogou contra o Argentinos Júnior lá na Argentina. O Corinthians começou bem ontem o jogo, né? Mas aí quando o Paulinho lesionou ali, eu acredito que o Corinthians decaiu muito. Entrou o Rony, mas o Corinthians não conseguiu se achar. Mesmo com um a mais, que teve o jogo ontem, né? O jogador do Argentinos Júnior foi expulso. O Corinthians não conseguiu apresentar o bom futebol. E eu acho que o Lucha ainda não conseguiu implementar, né, as ideias dele, né? Eu acho que se tende muito por causa da saída do Paulinho, né? O Paulinho fez um bom jogo contra o Flamengo. Surpreendeu praticamente... Aliás, surpreendeu todo mundo Com o primeiro Paulinho. volante, né? como primeiro volante. Impressionante como ele fechou bem os espaços, como ele conseguia pressionar o portador da bola, como conseguia marcar bem. Porque você via o Paulinho nos outros jogos, mas no ataque, você via um jogador mais lento, você via um jogador mais cadenciado. Não pensava que ele tinha que ele poderia mostrar tanta intensidade. Sim. Por esse de novo, fazer uma dupla de volantes de novo, né? Na época de Ralf e Paulinho, né? Ralf e Paulinho, agora é Fausto Vera e Paulinho. E Paulinho. Mas acho que agora não vai ser mais. Interessante como Um bom tempo. Talvez. A gente não Eu sabe, queria também pelo amor falar de Deus. sobre uma pequena mudança, né, que o Luxemburgo fez. Contra o São Paulo faz um gol que tem na sua origem, ali no último terço do campo, uma ultrapassagem pelo lado do campo do Rafinha contra o Matheus Bidu. Sim. Um 2 contra 1. Uhum. Por que acontece aquilo, esse 2 contra 1? Porque o Roger Guedes não voltou para marcar, né? Então, o Lucha contra o Flamengo colocou o Maicon pela direita, como meia direita, para ajudar o Bidu. E aí você tem dois jogadores pelo lado do campo que marcam melhor. Sim. E aí o Roger Guedes como um segundo atacante, né? Quase um 4-2-4. E o Roger Guedes, ele busca muito o jogo também, né? Acho que essa formação melhora um pouco o time. Mas principalmente como o Corinthians tem que parir Tem que... É impressionante a dificuldade que o Corinthians tem de fazer gol. Ele tem aversão ao gol. É impressionante. Mas isso se dá pela má fase de Yuri Alberto. Uma fase de Roberto. O Yuri Alberto faz muito tempo... Ele fez um gol aí contra o Fortaleza, né? Um gol de empate. Mas assim, foi um golzinho, né? Que, pelo amor de Deus. Não tá deslizando mais, né? Não desliza mais o Yuri Alberto. Mas, de fato, eu acredito que a má fase do Corinthians se dá, de fato, pela ineficácia, né? Ineficiência do... E olha, foi caro, hein? Foi, pô. Ele Foi apertou, alguns foi jogadores. caro Mantuan foi... Foi um dinheiro, ainda foi Robert Renan e Mantuan. Robert Renan que, Hoje, se o São Paulino tá feliz com o Beraldo, o Robert Renan era o principal zagueiro da base do Corinthians. é verdade. Também com muita qualidade com a bola nos pés. É verdade. Mas, assim, você acredita que o Corinthians, ele vai... Você acha que o Corinthians, ele vai conseguir evoluir o futebol com o Lucha? Vamos dizer assim, se o elenco do Corinthians, ele tá completinho, Contra tá? Não sei como que o Lucha vai colocar o Renato Augusto em campo, né? Ele vai colocar onde o Renato? Vai colocar como meia direita, no lugar do Maicon? Vai colocar como um segundo atacante? Onde vai se posicionar o Renato Augusto? E como o time vai jogar para ele? Eu fiquei empolgado com a atuação. Fiquei, assim... Tinha esperanças com a melhor do Corinthians depois do jogo contra o Flamengo. Que realmente foi um jogo bom do Corinthians. Mas depois do jogo contra o Argentinos Júnior, essa esperança diminuiu um pouco. Mesmo que até... Mas também tem que ser dito que tem uma diferença clara de estilo de jogo, de prioridade ali. O Brasileirão valia muito mais do que a Libertadores pro Corinthians. Acho que o Corinthians até tá abandonando um pouco a Libertadores. Essa é um pouco a minha impressão. Você acha? Acho que porque o Corinthians precisava ganhar, né? Precisava ganhar o Argentinos Júnior pra ficar numa situação
não catastrófica. Ainda mais que Porque o Liverpool... Se o Del Valle tivesse ganhado. do Liverpool, o Corinthians teria que estar numa situação, uma combinação de estados impossível praticamente, Sim. que era o Argentinos Júniors e o Del Valle não poderiam ganhar mais pontos nas próximas 2 rodadas, nas últimas 2. Agora a situação fica um pouquinho menos impossível, quase impossível pro Corinthians classificar, né? Vai ter o jogo contra o Liverpool em casa. Mas antes vai ter que jogar contra Vai ter o que Del jogar o Valle Del Valle lá no na altitude, Equador, né? A chance de perder esse jogo é muito grande. Mas foi uma surpresa ontem o Del Valle ter perdido também pro Liverpool, Uma né? surpresa. O Uma Del Valle, grande surpresa. o O Del Valle atual amassou, campeão mas não conseguiu. O sul-americano. goleiro foi expulso, né? O Ramires. Sim. O Del Valle não fez um jogo ruim, mas acabou perdendo pro Liverpool. Mas aí a gente tem alguns jogos ainda, então o Argentino Júnior vai jogar... Eu acredito que o Argentino Júnior... Eu acho que o Corinthians vai cair pra Sul-Americana. Eu acredito. Eu também acredito. Uma informação interessante sobre o Argentino Júnior é que eles ganharam a Libertadores no primeiro ano deles, né? Ah, é? Eles estreiam a Libertadores e são campeões. E Caramba. depois campeões do mundo. É mesmo? Eles foram campeão mundial? Campeão mundial em cima do Bayern. 85. Bom, aí você que tá Não sei se é acima do Bayern, eu não sei agora sobre quem que eles foram exatamente campeão, que é o time do Maradona, né? Vocês estão ligados? Do Maradona? O time que o o time Maradona foi Argentino revelado. Júnior. O time que revelou o Maradona. Nossa, que legal, não sabia não. A gente vê o Maradona com a camisa do Boca, né? É porque ele vai depois pro Boca. O Boca faz história no Boca, né? Depois vai pro Boca, mas É revelado interessante. no Argentino Juniors. Mas você trouxe esse ponto aí de como vai trazer o Renato Augusto. Pra gente finalizar também, pode ser que até que o Lucha ele mude também o esquema tático, né? Porque perdeu o Paulinho, que seria ali o principal surpresa. Uhum. Fausto Vera, o Maicon... Eu não enxergo o Maicon... Aos poucos jogos que eu assisti do Corinthians, eu achei o Maicon muito... O Maicon tá jogando mal, mas... Tá jogando mal. Ele consegue fazer bem essa posição tática, né? De meia-direita, que ajuda o lateral. Mas eu acho que não vai ter vigor físico o Renato Augusto pra fazer esse trabalho do Maicon. Pode ser. Entendeu? Eu acho que se eu fosse o Lucha, eu colocaria ele pra resolver a falta de passe de finalização. Porque, infelizmente, hoje o Roger Guedes tem que buscar, ou o Corinthians tem que viver de cruzamentos. Você acha que o Lucha vai conseguir colocar o trio em campo? Você diz o Yuri Alberto... E deixar o time equilibrado? Você diz o Yuri, o Roger e ele? Uhum. Diz que sim. Tem como se arranjar uma forma. Porque o Roger joga pela esquerda, né? Se manter ele de centroavante, pode meter um 4-3-3 ali. Se você manter o Roger Guedes pela esquerda, o seu lateral vai sofrer muito, né? Mas aí pode fechar com 2 volantes, mais de marcação, e deixa o Renato Augusto sozinho lá na frente. Você não vai defender com 3 jogadores. Não defender com 3 jogadores é muito complicado, né? Mas aí pode botar o Adson e o Roger pra voltar um pouco, né? Deixa o Roger, mesmo se você pedir pra ele voltar, a abordagem de marcação dele é muito fraca, né? Tirar o Roger não dá hoje no time. Exatamente. E não dá pra tirar também o Renato Augusto de acordo com... Não, o Renato Augusto é um dos melhores jogadores do Brasil hoje. Isso é verdade. Antes da lesão, pelo menos, né? Vamos ver como ele vai voltar. Tomara que ele volte bem, eu gosto do Renato Augusto. Ele é um craque. Renato Augusto desfila em campo. Exatamente. E agora a gente vai falar sobre São Paulo. Salve o tricolor paulista. Estamos aí numa boa levada de jogos. O Dorival não perde. Dorival é o primeiro técnico do século de São Paulo que... Não perdeu nas primeiras 9 partidas. Exatamente. As 10, né? 9, né? Porque a 10 é a sequência invicta do São Paulo. E ainda tava A primeira foi com o Rogério Ceni. O Rogério que foi contra o Porto Cabedelo 2-0 São Paulo. Em casa. É um jogo verdade. terrível. Mas Dorival chegou e já implementou rapidamente ali a sua filosofia. O elenco abraçou. E olha, vou ser bem sério com vocês, viu? Porque assim, quando o Dorival chegou, eu falei... acho que o Dorival vai fazer aquele trabalho feijão com arroz, São Paulo vai ganhar um jogo fácil, São Paulo vai ganhar, jogo mediano, São Paulo vai empatar, e os mais difíceis ali contra time grande vai perder, né? Por exemplo, o jogo contra o Fortaleza lá no Ceará. Quase ganhou, né? Tipo assim, no caso não ganhou não, mas estava jogando um bom futebol. O Nestor perdeu uma chance clara de gol. Exatamente. Mas aquele jogo contra o Fortaleza... Depois que foi expulso o jogador de São Paulo... Depois das 2 expulsões minimamente absurdas, né? E o São Paulo... Falar o mínimo. Mas assim, eu acredito que o São Paulo tá numa levada muito boa de futebol. Está iludido com o Dorival Jorla? Tô. Eu acho... Já viu, né? Já viu que o Dorival passou há um tempo atrás, uma semana com o Guardiola junto com o Mancini. Na verdade foi 2015, ele fez um curso junto com o Mancini. Aí na época tava no Bayern ainda, o Pepe, né? Sim.
E ele passou... E é muito engraçado porque depois que ele voltou, ele começou a fazer bons trabalhos no Ceará, Uhum. aí ele veio pro São Paulo. Mas assim, caramba. até ele ir pro Ceará, o Dorival tava meio escanteado, né? É, Ele tem uma... Ele ressurge no Ceará, faz uma grande trabalho na Sul-Americana. São 6 vitórias na fase de grupos. Uma das melhores... a melhor campanha na fase de grupos dessa... Porque os americanos não tinha fase de grupos, né? é. Melhor campanha até o momento. Acho que nenhum time conseguiu... Bater, né? Nenhum time conseguiu 6 vitórias ainda. E vai conseguindo... O Dorival vai conseguindo... Acho que teve um empate já, né? Contra o Tolima. Não vai conseguir bater 6 vitórias de novo. Não dá. Não dá. Já empatou contra o Tolima. Mas assim, Mas tá bem encaminhado. Eu acho que o São Paulo já passou acho que o tranquilo São já. Paulo vai classificar. Eu acho que o São Paulo, ele teve um pouco... O Dorival teve um pouquinho de sorte nessas vitórias, assim. Contra o Sorte, contra o cara. América. Contra o América, o São Paulo... O América criou oportunidades suficientes pra conseguir empatar o jogo, pelo menos, né? É, Mas não mas, conseguiu. mas teve boas defesas do Rafael. Grande fase do Rafael. Rafael é um pilar no São Paulo hoje. Não Grande tem, fase do não tem Rafael. discussão. O Rafael ele defende umas bolas que... Finalmente... Aliás, só a única preocupação que eu tenho contra o Rafael é a bola aérea dele. É muito ruim. É impressionante. Ele sempre sai mal do gol. É. Ou ele não encaixa a bola, ou ele espalma ela, ou ele não acha. É complicado, assim. Mas os reflexos do Rafael estão muito bons. Tá aguçado. Nossa, tá muito bom o reflexo dele. As pontes dele também estão muito boas. Só esse pequeno problema de bola aérea. Ele é alto pra sofrer 1,90, tanto. né? Ele é alto pra sofrer tanto assim. O tempo de bola dele tá ruim. Mas ele é uma surpresa do São Paulo, uma ótima contratação, né? Sim. Em contrapartida, a gente já falou até do Jackson Mendes, mas ele não... O Jackson tá machucado, né? Machucado, né? O Jackson tá machucado. Até estavam se perguntando por que o Dorival não tava usando ele. Essa é uma pergunta que eu já tinha que também. ele tava sendo tão utilizado pelo Rogério. Ele era sem titular, né? Assim, o Jackson Mendes ainda tem, na minha visão, um status titular. Você acha? Eu acho que ainda... Eu acho que É que o meio campo hoje tá meio complicado de tirar alguém, né? Pablo Maia e Neves estão fazendo uma boa dupla. E o Nestor tá jogando um pouquinho de bola também. O Nestor contra o Vasco jogou com meia direita. Eu gostei, particularmente eu gostei. Acho que o Nestor com meia direita, ele sai um pouco do espaço mais físico do campo, que é o meio, né? Vai pro lado, e aí no lado ele pode criar mais, se diz. Pode ser um pouco mais confortável pra ele, porque o Nestor é franzino. O Nestor não consegue aguentar o duelo. Porrada. Se ele for um pouco mais pro lado ali, onde tem jogadores mais franzinos, mais rápidos, mais leves, ele acha que ele pode render bem. Fez um bonito gol contra o Vasco. Sim. Um drible à la Boateng. Nossa, Messi e Boateng, né? Um drible à la Messi no Boateng. Golaço. Foi um gol muito importante pro Nestor, porque ele é sempre perseguido pela torcida, né? Por causa de A torcida pega muito o pé dele, né? Acho que a torcida ela espera muito do Nestor. Ela espera mais do que o Nestor pode entregar. Acho que ela vê muito futebol no Nestor. O Nestor não tá conseguindo... Não tá condizendo a expectativa do torcedor. Não está condizendo as expectativas. Você falou tudo. É isso. Mas também eu gosto muito do Michel Araújo. Michel Araújo, é impressionante como ele não deu certo no Diniz, né? Com o Diniz. O Michel Araújo ele tem um bom drible curto, ele tem um bom passe, se aproxima bem ali, conversa bem com seus companheiros do setor. Sim. E não deu certo, não foi pra frente com o Diniz. Dá pra entender. E tá jogando bom futebol. Aliás, o Fluminense cedeu Caio Paulista e Michel Araújo. Os dois hoje são titulares no São Paulo. O que o Caio Paulista dribla é brincadeira. É impressionante. O cara chama a bola de você com uma facilidade impressionante. Sim, e é interessante, né? Mas assim, o Dorival, agora trazendo mais pro Brasileirão, né? Que tá sendo mais a pauta da gente. São Paulo tá... Em questão de expectativa do São Paulo, a gente até falou já aqui em episódios que o São Paulo... Tem gente que falava que o São Paulo ia ser candidato, né? A Z4. A rebaixamento. E a gente falou, não vai ser assim também. Acho que é um pouco exagerado. Seria muito exagerado, mas o São Paulo tá apresentando um bom futebol, né? Mas assim, eu acredito que o São Paulo hoje, trabalhando, consegue uma vaguinha na Libertadores ali. O São Paulo tem que ir pra Libertadores, meio que, tipo, se não for pra Libertadores de novo, financeiramente, Sim. a situação fica muito complicada. Você trouxe essa pauta já, e é verdade. Tem que ir pra de qualquer maneira. E até por isso, tem se criticado o Dorival por ter levado os jogadores titulares pro jogo contra o Tolima, por exemplo. Pro jogo contra o Sport. Eu acho que poderia ter mesclado mais o time, poupado mais os jogadores. Por exemplo, o Arboleda sentiu uma cãibra contra o Sport. Sim. E aí, se você joga sem o Arboleda contra o Vasco, será que se o Arboleda tivesse contra o Vasco, São Paulo não teria um jogo mais seguro na defesa?
Pode ser que sim. Porque o Diego Costa, ele tá voltando agora de uma lesão, né? Tá sem ritmo de jogo. Mesmo que eu não acho que ele tenha... Comprometido. acho que até no segundo gol ele poderia ter sido um pouco melhor ali contra o Galasa, mas aquele lance é um lance muito estranho, porque o cruzamento foi um cruzamento estranho, foi um gol estranho do Galasa. Sobrou ele sozinho e ele acertou um chute que... Acertou um chutaço no ângulo ali. Mas eu acho que a gestão que o Dorival ele tá fazendo com o clube é muito interessante. O Rogério ele tinha o costume de acabar o jogo, independente da onde seja, volta para São Paulo, treina em São Paulo. O Dorival agora ele tá deixando a galera que jogou descansar até uma hora a mais no outro dia. E o restante do elenco que não jogou, que foi de reserva ou não participou do jogo, eu digo, não foi relacionado, né? Faz o treino na cidade, por exemplo, em Fortaleza. São Paulo estava em Fortaleza e tinha que fazer uma viagem, se não me engano, para jogar contra o Tolima. Posso estar enganado. Então, teria que uma grande viagem ali. Ao invés dele vir de Fortaleza para São Paulo e depois fazer a viagem, não. Ele fez tudo que tinha que fazer em Fortaleza. Então, ele treinou o foi elenco, descansou o CT do elenco. Ceará. Ele aproveitou e viajou. Eu acho que é essas minúcias, essas coisinhas pequenas que fazem... Mas acho que poderia melhorar um pouco. Acho que poderia melhorar um pouco. Mas em que Acho questão? que o São Paulo tem que priorizar mais o brasileiro. Você acha que tem que priorizar o brasileiro? Tem que priorizar mais o brasileiro. Eu acho que não precisava ter levado todos os titulares para Pernambuco. Pra jogar contra o Sport. Mas só que é um jogo difícil, viu? Contra o Sport. Mas eu acho que o São Paulo teria a capacidade de pelo menos não perder pro Sport com um time misto. Eu acho que o Dorival... Porque o Arboleda é um sinal. O Arboleda sentiu. Tá? Não teve nada sério, mas foi preservado agora com o jogo contra o Vasco. O São Paulo tem que entender que o brasileiro é o principal ponto, não pode ser que no ano passado, que entrou falando, o brasileiro é a minha prioridade. E aí foi avançando nas Copas e falou, brasileiro não é mais minha prioridade. Sim. Mas o Dorival mesmo falou que não tem nenhuma prioridade. Ele falou. Ele falou, gente, não tem nenhuma prioridade. Vai avançando. Cara, porque assim, já passou da Copa do Brasil. Eu também acho errado isso. Eu acho que ele tem que falar que o brasileiro é a prioridade, porque o São Paulo tem que classificar para Libertadores, assim. Mas você não acha que o caminho, por exemplo, da Sul-Americana seria um caminho bom? Mas é um caminho muito mais... É um caminho mais... se você pensar que 9 times... Normalmente, o brasileiro tá levando 9 times para Libertadores. Uhum. Eu acho mais fácil você conseguir a vaga pelo Brasileirão do que pela Sul-Americana. Mesmo que o nível da Sul-Americana seja mais baixo do que do brasileiro. Mas mesmo com o time misto, o São Paulo tá conseguindo resultado no brasileiro. Resultados difíceis. São Paulo... Assim, nossa, foi um jogo complicado contra o Vasco, né? Sim. Empatou, depois fez o gol do Beraldo. Se o São Paulo jogar contra time mistos no brasileiro, eu acho que pode sofrer um pouco. Por exemplo, vai jogar contra o Palmeiras algo menos. Uhum. São Paulo, lógico que o São Paulo tá com uma sequência mais ou menos ok, né? De times que jogou. Jogou com o Curitiba, vai jogar com o Goiás agora no final de semana, jogou com o Vasco, que tá no Z4, jogou com o Corinthians, que coisa também não tá bem. Mas daqui a pouco vai pegar o Grêmio, daqui a pouco vai pegar o Cruzeiro, né? Vai pegar o Palmeiras, o Morumbi. O São Paulo tem, acho que passam 6 jogos. São 5 em casa e um fora. É porque o São Paulo jogou muito fora, né? Eu acho que o São Paulo tem ali, com o apoio dessa torcida que tá fazendo... São Paulo hoje tem o maior público pagante do Brasil. Que legal. São Paulo com a melhor média, né? Melhor média de público pagante. Legal. Tá impressionante. São Paulo tá conseguindo passar do Flamengo e do Corinthians, assim. O que o Corinthians, pelo Itaquerão, tem uma limitação, mas passar do Flamengo com o Maracanã é realmente um feito. São Paulo, até brincam que o principal reforço do São Paulo é a torcida. Já venderam 25 mil ingressos pro jogo contra o Goiás. Sim. Acredito que vai ter ali na casa de 40, 45 mil. Acho que não vai chegar nos 57, que foi contra o Vasco, que foi um absurdo. 57 é público de Libertadores. É verdade. Eu já fui nesse no Morumbi com 57 é público de estreia do Rogério Ceni em 2017, contra a Ponte. Verdade. 57 é público de jogo que não vale só 3 pontos do brasileiro. Mas é interessante que na época que o São Paulo... A fase ruim de São Paulo, a torcida comparecia. Na boa fase, lógico que a torcida também vai querer comparecer. Sim, sim. É interessante o São Paulo ter conseguido se aproximar mais dessa torcida. E é tudo questão de futebol, né, cara? Jogando bem, você vê que muita coisa fica... A harmonia, mas acho que mesmo, geral. Mesmo não tava jogando bem, tava conseguindo ter bons públicos, né? Mas o problema é que você fazer o cara sair, por exemplo, da zona sei lá, de Itaquera, por exemplo, pra ir lá pro Morumbi e ver o São Paulo perder pro Timeco, são 3 estações, né? Linha Vermelha,
Pô, A é linha uma azul, hora e meia. linha azul e amarela. Sim. Tá bem... Não, acho que tá tranquilo de você sair de Itaquera pro Morumbi atualmente. Mas aí você pode contar, tô falando um específico, mas aí você tem que contar também que o pessoal vai, sei lá, numa quinta-feira assistir o jogo de São Paulo, Realmente. O jogo contra o Goiás é às 9 horas, né? Vai acabar tarde. Eu particularmente acho que os jogos poderiam ser mais cedos, né? Pelo menos uma hora mais Poderia. cedo. Poderia. 8 horas. Mas organizar tudo a tabela é complicado. Mas finalizamos aqui, então, São Paulo, né? E a gente vai falar agora um pouco sobre Palmeiras. Verdão, né? Sociedade Esportiva Palmeiras, que vem aqui de bom futebol. A expectativa do Palmeiras, ele tá dizendo, né? Assim, é basicamente o Tá bem no Palmeiras... Brasileiro, tá bem no Copa Libertadores. Quando você faz a previsão, você fala, tá, o que que os times vão desempenhar no ano? Uhum. Você elenca o Palmeiras tentando disputar tudo. Tá Sim, disputando tudo. sim. Tá praticamente virtualmente classificado na Copa do Brasil. Acho que é muito difícil o Fortaleza virar um 3-0. É verdade, né? Contra o Fortaleza. Conseguiu ali... No Brasileiro, segundo colocado. Ainda não perdeu no Brasileiro. Tá invicto. E na Libertadores, estranhamente o segundo colocado. E perdeu pro Bolívar, Porque né? perdeu pro Bolívar. O Bolívar tá conseguindo 9 pontos, mas a gente vai classificar. Também não deveria classificar em primeiro. Porque vai ganhar o Bolívar em casa, Sim, provavelmente. sim. O Palmeiras tá... Mesmo com uma reformulação até significativa no time, né? Precisar que saiu o Danilo e Scarpa, dois principais jogadores do time. Acho que se você pega a espinha dorsal do Palmeiras do ano passado, era Everton Gomes, Dudu, Danilo e Scarpa. Essa é a espinha dorsal do Palmeiras do ano passado. Né? Com os cruzamentos do Scarpa, a intensidade na marcação do Danilo. Do Danilo. Danilo que tá jogando muito bem no Nottingham Forest. Peça fundamental lá. O Palmeiras, o Abel conseguiu... Tá ajustando, né? O Zé Rafael com 5. Vai melhorando cada dia mais ali o sistema defensivo do palmeirense. Ele falou que ele abdicou da função de 8 e... É interessante que o Virou Zé 5. Rafael no Bahia era um ponta de esquerda. Virou um camisa 5. A carreira do Zé Rafael não tem nenhum sentido, hein? É maravilhoso. Você vê que ele consegue encaixar em várias posições, né? Sim, sim. Ele é um coringa, de fato, ali Sim. no Palmeiras, né? Aí o Arthur tá começando a engrenar. Que entrou assim, Se né? o Arthur conseguir simular um Dudu pela direita, aí o Palmeiras tá feito, né? Mas já tá a caminho, né? Já tá fazendo gol, várias partidas O Arthur seguidas. tá ainda... O Arthur tá fazendo jogos ainda um pouco irregulares. Fez 2 gols ontem, né? Contra o Sim, fez um bonito primeiro gol. Um primeiro gol muito bonito. Uma chapada que ele dá. Sim. Realmente o Jean dessa vez não Jean conseguiu aceitou. pegar. Não, acho que nem tem culpa do Jean ali. Nem dava pra Sobrou ele pra fazer ele, muito, né? né? Contra-ataque. Mas assim, contratou o volante lá, o Rios, né? Richard Rios. Richard Rios, boa contratação, Jogador joga habilidoso. muita Da bola. base do Flamengo, sabia? É mesmo? Da base do Flamengo. Cara, não sabia não. Mas ele é uruguaio? Colombiano. Colombiano. Bom jogador, realmente. Interessante. Demorou bom pra futebol. contratar, mas contratou bem, né? O Palmeiras, pelo menos. Contratou o Richard Rios e o Arthur. Dois jogadores que estão somando no elenco. E tirou o Rios do lado do Guarani, né? Eu acho que a única coisa que pode estabilizar um pouco o Palmeiras agora é esse interesse do PSG no Abel. Abel Ferreira. Porque o Abel Ferreira é a peça da base, é a principal... É o coração, né? Vamos falar que o Abel Ferreira é a principal peça do Palmeiras. Sim, com certeza. Se ele sai, o Palmeiras vai ficar um pouco... Vai ficar perdido, né? E agora? Qual é o nosso caminho? Né? O Luiz Campos, que é diretor executivo, lá, diretor de futebol, né, do Palmeiras. Do PSG. Ele já treinou o Abel Ferreira no Penafiel, time de Portugal. E é até interessante que o Luiz Campos, ele fala para o Abel Ferreira ir para o Brasil treinar o Palmeiras, quando ele estava no PAOK. Então, o Luiz Campos é um cara que é participativo na vida do Abel. Dele. Pode ser que o Abel se sinta balançado, porque é o PSG, ele treinaria um dos times mais ricos do planeta, com só uma estrelinha chamada Mbappé no ataque. Eu acho que se você saltar de Rony para Mbappé é um bom salto, né? Como um centroavante. Sim. Eu acho que você pode... O Abel gosta de um centroavante que faz essas arrancadas, né? Acho que saltar do Rony pro Mbappé... vai ter uma diferença. É uma pequena... Acho que você pode pensar um pouquinho melhor o que você tá fazendo. Mas assim,
A gente já teve um debate aqui sobre Gustavo Scarpa sair do Brasil e a Sim. escolha ser certa ou errada. Sim. Abel saindo do Brasil. Mas aí é um pouco diferente, né? Porque eu lembro que eu falei que você ir pro Nottingham Forest, Sim. você vai brigar pra não... Você vai brigar principalmente pra não cair. Ah, E aí você vai jogar ali um futebol muito resultadista e... não, certo. Mas hoje, quem chegar no PSG, qual que é a ambição? Ser campeão da Champions League. Sim, E pra ser campeão da Champions League tem que ganhar de vários times fortes. sim. Você acha que o Abel... Primeira pergunta que eu faço pra você. Se você fosse Abel, tu ia pro PSG? Largaria Olha, aqui o Palmeiras ganhando Eu tudo acho que... pra ir pro PSG? Acho que balança. Acho que você balança um pouco. Porque o PSG tem um bom elenco, né? Tem um elenco estelar. Você treinaria o Mbappé. O Mbappé em 2 Copas do Mundo chega em 2 finais. Acho que você balança. Primeiramente, mesmo você tendo você tendo a chave do clube. O Palmeiras é um clube muito grande. É um clube na prateleira do PSG em história, né? Claro que você tem aqui todas as suas... tudo que você precisa, você tem aqui. O Abel Infraestrutura, você tá Ferreira, o falando. Abel Ferreira é realizado no Palmeiras. Uhum. Só que você balança, né? Porque você vai jogar uma Champions League. É. No PSG, você tem uma chance, não real, porque o PSG tá uma segunda prateleira, né? Pra ganhar a Champions no ano que vem. Uhum. Mas Mas, se eu aceitaria, você aceitaria? pensando... Ixi, Maria. Aí vai É ter meio uma... complicado, né? Porque você sabe que se você não conseguir ganhar a Champions League, pelo menos nos próximos 2 anos, você vai ser demitido. Sim, Dependendo de como você perder no primeiro ano, você já é demitido. sim. Se você não ganhar a Liga Francesa, você vai ser demitido. Será? Se você perder, se o PSG perde a Liga Francesa hoje, o treinador, dependendo de como perder, Concordo. você vai ter uma pressão absurda. Mas você vai ter também muito elenco, né? Não sei. Você vai poder comprar, contratar praticamente quase qualquer jogador do mercado. Você pode fazer o que você quiser, né? Se o PSG tem rios e rios de dinheiro. Exatamente. E aí? O Abel Ferreira já ganhou 2 Libertadores, né? Já ganhou todos os títulos aqui no 2 Brasil. Libertadores, um Brasileirão, uma Copa do Brasil. Sim, você não ganhou Mundial. Né? Só não ganhou o Mas ganhou Mundial, tudo. né? Ganhou Só Paulista. não ganhou a Champions League, que era pro PSG, É. né? A Champions League do Palmeiras seria Mundial, Exatamente. né? Mas é isso, você não me perguntou, você não me respondeu, meu irmão. Ai, ai. Eu acho que tem que valorizar o futebol brasileiro, sim. Eu acho que o Abel Ferreira é uma pergunta um pouco complicada. Eu acho que... Meu irmão, quero acho que você me responda sim ou não. Se eu falar não, é meio insano, talvez. Não, não tem problema, irmão. É só Ah, a sua acho que opinião. aceitaria. Você aceitaria? Aceitaria, mas Você largaria o aceitaria Palmeiras e ia pra lá. pensando bastante, assim. Entendi. Tem que ver como que a família do Abel tá pensando, né? Porra. Porque a família do Abel é muito influente nas decisões dele. É, mas a família do Abel A aceitou família e vir do Abel, pra cá, a família né? do Abel quer sair de novo do Brasil, quer trocar de escola novamente, quer ir pra França. Mas assim, Portugal tá muito mais perto Sim, da mas França do outra que do língua, Brasil. né? Uma língua muito mais complicada. Que aqui é português também, né? Mesmo que alguns bandeirinhas não achem. Pô, mas Que você o- acha que que o- isso o- seria empecilho? Eu acho que é um ambiente diferente, né? Eu não acho. Você não acha que a língua pode atrapalhar um acho. pouco a ambientação da família do Abel? Não acho. Tudo bem, Eu então. não acho. Assim, aí se você fizer a pergunta pra mim, Seria? óbvio que eu aceitaria. Isso não tem Eu acho que dúvida. você fala que aceitaria, acho que de uma forma Primeiro- mais fácil do que eu. Porque assim, primeiro que, lógico, o Abel é um grande técnico. Eu acho muito difícil acontecer isso. Mas se o Abel começar a decair no Palmeiras, coisa que eu acho muito difícil. E é até outro ponto que eu vou trazer depois, pra gente finalizar. Pode ser que aí entra naquele mesmo debate que a gente falou do Scarpa, de ter a possibilidade, a oportunidade de não aceitar Mas e é um aquilo pouco pode diferente, passar. né? É Porque difícil, é Nottingham difícil. Forest e PSG Com são certeza. prateleiras um pouquinho distantes. Mas enfim, pode ser, ó, o Nottingham Forest, não querendo voltar Eu esse não assunto, sei, mas assim- o Nottingham Forest vai ficar na Premier lá, eles podem reformular lá. Mas assim, questão do Abel, porque eu aceitaria? Primeiro, o Abel vive uma ótima fase, Uhum. tem o elenco na mão do Palmeiras, né? Mas assim, tá em ótima fase, pegaria um elenco praticamente onde a gente fala assim, ó, você pode selecionar qualquer jogador Imagina se o, por
força. Se E o- assim, Se o Abel traz o Veiga pro PSG. cara, eu não duvido nada ele levar alguém do Brasil pra ir pra lá. Traz como leva o Veiga e o Gomes. Aí o Palmeirense Pô, é fica capaz como? dele puxar o Arrascaeta. O Abel sai de ídolo pra odiado. Então, tem isso também, isso é verdade. Assim, engraçado Imagina isso se, acontecer. imagina se o Abel falar, não, mas eu quero algum jogador do Palmeiras aqui. Porque o PSG vai contratar. Tem, Se o Abel pedir, ele vai Vai contratar. contratar. E quando... E aí, como que fica aí você acha que o Abel faria isso? Faria. Você acha Faria. Faria. A Mano, torcida o Palmeiras ia hoje... ficar revoltada, Não, com mas ele. calma aí. O Palmeiras entrega hoje pro Abel Breno Lopes. Uhum. Quem que é Breno Lopes na Não, carreira? mas entrega Arthur também. Não, mas Que calma o aí. Mas brasileiro é Breno muito Lopes... O Breno Lopes não chegou com nada com o Palmeiras. O que ele fez? Ele fez o Breno Lopes jogar bola. Só que entra... Aí, a única divergência que eu acredito que o Abel teria lá é o seguinte. Palmeiras hoje tem um elenco estrelado, entre aspas. Tem ali, vamos dizer, jogador de seleção ali. Vamos falar do Everton, falar do Dudu. Mas todos os jogadores ali abraçam o Abel como se fosse um paizão. Eu acho que, por cultura europeia, os elencos não fazem isso. Os elencos da Europa, que eu digo, né? O PSG seria um desses caras, seria um desses times, né? O Mbappé abraçaria o Abel? Não sei. Não acredito, mas assim, se ele abraçasse... Nossa, aí eu acho que acredito sim que o PSG seria campeão de tudo. Acho que o único empecilho é o Abel conseguir fazer com que se tornasse uma família o PSG. Porque hoje tem muito ego lá, a gente vê... Você acha que o PSG Messi. ganharia a Champions League com o Abel? Eu acho que na segunda temporada, sim. Uma A primeira temporada seria mais de adaptação, acho que ganharia... Será que o PSG, um dos estudos do PSG também foi com o modelo do Abel Ferreira e entender que o Abel Ferreira usa um centroavante igual ao Mbappé com o Rony? Sim. Seria bem engraçado isso. Mas se você pegar características, é isso, cara. Não tem muito. E, tipo assim... Eu acho que o Abel Ferreira não ganha Champions com o PSG. Você acha que de uma forma nenhuma ganha? E eu acho que... Eu acho que também depende muito do difícil. Pepe no Manchester também. Acho que muito difícil. Eu acho que assim, no primeiro momento eu não acho que o Abel Ferreira ganha Champions no PSG nessa passagem. Ele pode durar 5 anos. Tá. Então, se eu achando isso, eu entendendo isso, eu acho que então o topo da Abel Ferreira é ganhar a Libertadores. O título abaixo da Champions é a Premier League. Ele não vai pra nenhum time inglês. Abaixo da Premier League, acho que o maior título do futebol, Libertadores. De clubes. Você tá ganhando Libertadores. Você diz a Liga Francesa, tá falando? Hã? Sim, Libertadores é mais importante do que a Liga Francesa. Sim. Então, tipo, você tem chances reais de ganhar Libertadores toda hora. Tem. No PSG você vai ter também. Se eu entendo que eu não vou ganhar a Champions e nem a Premier League, e vou ganhar o terceiro time mais importante, não sei se ficar... Eu acho que eu poderia ficar no Palmeiras também. Não, acho que tem que ter uma valorização aqui cara, olha... da América do Sul. Aí entra aquilo que a gente já falou. A questão do desafio. O Abel já mostrou muita capacidade aqui. Mas, no PAOK ele nunca vai ser... Ele nunca vai nem participar de Libertadores. Né? Tipo... de Champions, tá ligado? Então, tipo assim... E ele não vai pro Manchester City da vida. A chance do Abel Ferreira ganhar a Champions... Eu acredito que não. Muito baixo. Muito baixo. Mas assim, você perguntar pra mim, Renan... Ele não perde o Mbappé pro Real Madrid. O Mbappé fala, não, quero pro Real Madrid. Pô, irmão, mas vai ganhar o quê? 5 milhões com o Mbappé? Vai falar, pô, irmão, quem que tá aí? Traz o Haaland, traz o De Bruyne. O Haaland não sairia do Manchester City. Traria quem? Pelo projeto, eu acho que o Pepe não vai ficar muito tempo mais no City. Se ele ganhar a Champions, esquece. Pra mim já foi. Porque você sabe que o Pepe... Aí vamos entrar em outra questão pra finalizar. Aí o Pepe fica de sombra pro Abel Ferreira. Não, pra finalizar, eu acredito que... Você fala, Renan, hoje, qual que é o melhor técnico pra treinar o PSG? Pô, Pepe Guardiola, disparado. Pepe já ganhou tudo, né? Você vê em todos os treinadores. Só que o Pepe, ele tem aquela coisa de querer ser dono de todos os países ali. Sim. Ele foi pra Alemanha, ganhou tudo na Alemanha. Tudo. Ganhou Champions, ganhou Não ganhou Champions. Na Alemanha não ganhou 2013 não ganhou? Não ganhou. Você tem certeza? Era o Jupp Heynckes em 2013. Ah, era o Heynckes? Era o Heynckes. O 2013 foi o ano sabático do Guardiola. Ele treina o Bayern de Munique em 14, 15 e 16. Em 14 era pra ter ganho a Champions se não fosse um Atlético de Madrid iluminado de Simeone.
É verdade. que conseguiu segurar aquela máquina do Bayern de Munique de Robben e Ribéry. Mas ele ganhou com o Barcelona. Sim, 2 vezes. Então ele foi campeão de tudo praticamente na Espanha. Foi campeão de tudo na Foi como Espanha. conseguiu um sextete na Espanha. Só, Inacreditável. ele só não foi campeão, então, da Champions no Bayern. Sim, Mas ganhou tudo também. sim. Todo o resto. Não vou falar nada da Premier, né? Da Premier aqui com o City. Ganhou 3 seguidas, né? Uhum. E, enfim. E agora tem chances reais de Champions. Eu acredito que aí entra naquilo que, pô, já ganhei tudo que tinha que ganhar aqui. Vou mudar. Quais países faltam? Itália e França. Tá ligado? Eu acho que, lógico que o Pepe não vai cair, não vai sair agora. Itália, França e Brasil. Mentira. Seria muito foda se ele viesse pro Imagina. Brasil, né? Nossa, ele ia reformular totalmente o futebol brasileiro. Mas assim, eu acredito que, de fato, hoje, se eu fosse o Abel e chegasse uma proposta do PSG, ficaria tentado e provavelmente eu iria. Porque eu acho que, de fato, pô, já ganhou tudo que tinha que ganhar aqui no Palmeiras e ele teria que ter mais desafios na vida dele. Se ele quer ser um técnico grande, ele vai ter que aceitar esse tipo de desafio e vai ter que deixar a mão a uma vida vencedora aqui. Entra no mesmo discurso que eu falei do Scarpa. O problema é que, se ele não aceitar, será que vai ter algum time com chances reais de ser, de pelo menos, ir bem numa Champions League e falar, e aí, vamos treinar meu time aqui, Ele não vai ter. tá ligado? Então, sei lá, vai chegar um Arsenal, vamos dizer, Liverpool, por exemplo, mas Liverpool não vai tirar o Klopp. O Arsenal, o Arteta também não. Chelsea, pode ser o Chelsea, Nossa, né? Chelsea. Mas também ir pro Chelsea hoje em dia... Mas o Meu Chelsea foi Deus. campeão 2 anos atrás, né? Sim, mas hoje tá... Não, hoje tá uma decaída. Se a Premier League tivesse mais 10 rodadas, já poderia cair. Então, Porque não ganha de ninguém. Tomou Talvez o 4x1 do Chelsea- United hoje. talvez o Chelsea chegaria e cravou a vaga do United para a próxima Champions. Uhum. Mas acho que, tipo assim, eu não acredito que vai ter chances reais, assim. E, tipo assim, o cara chegar e falar assim, ó, monta o elenco que você quiser, meu irmão. Eu só quero ganhar a Champions League. Você quer contratar Um pouco de pressão, qualquer né? pessoa, cara. Mas ele sabe lidar com pressão. Ele sabe lidar com pressão. Então, pra fechar, pelo menos a minha opinião em questão Abel, iria, né? Palmeiras, se não for, o Palmeiras tem grande chance de ganhar Não sei, vários títulos esse ano. Estou ponderando, talvez, um pouco ainda. Achei muito engraçado que tem uma pessoa aqui no estúdio que tá brava comigo por causa do Palmeiras. Uma das nossas produtoras é palmeirense, Sim, né? ela tá olhando feio pra minha cara. Mas enfim, acho que o Palmeiras, de fato, vai ser uma perda enorme se o Abel sair. E Não, vai ser a maior perda possível. porque achar um manager que nem ele. Gomes, Veiga, Dudu, nenhum desses faria tanta falta quanto o Abel É Ferreira. verdade. Mas eu acho que se eu fosse ele, aceitaria sim. E o Palmeiras tem que torcer Sei, pra não. Você falou que ia. Hã? Você falou que ia. Mas agora eu tô repensando, talvez. Não, eu calma sei. aí, meu irmão. Você só pode ter uma opinião aqui. Você falou, tu Eu tem não que sei, porque sustentar. você criou essa pergunta aqui durante, não tava na nossa pauta, não Exato, consegui mas eu estudar, gosto disso. Eu gosto de fazer e você... acabou me quebrando, assim, aí Sim. acabei tendo que fazer algumas ponderações. Sim. Sei lá, não sei se eu iria. Mas enfim. Bruno falou que ia, agora se fosse Abel Ferreira falou que não sabe se ele Não ia. sei se eu iria, não sei. Pro Bruno, o Abel ficaria aqui mais 25 anos Não. e faria aqui uma hegemonia no Palmeiras. Seria o maior treinador da história no Brasil? Olha só. Será que ele queria? Será que ele quer ser o melhor Não sei. treinador? Não sei, né? Mas enfim, gente. Vamos finalizar aqui, Vamos finalizando. né? Nossa, batemos bastante papo hoje, falando Uhum. de diversos assuntos. A gente tá pensando em trazer novos formatos aqui, mais de áudio só. Uhum. Conteúdos pertinentes, voltados principalmente a curiosidades. A gente ouviu alguns feedbacks aí e deram esse ponto pra gente. Tem aquela ideia do Serginho também, né? Tem a ideia de um professor nosso, né? Que a gente vai contar, mas provavelmente nas férias eu vou... Nós vamos tentar fazer nas Vamos férias. tentar fazer. Vamos tentar Daqui a fazer. pouco já entrando de férias, a gente não tem tempo pra nada, né? Somos universitários, Tem 14 fodidos. milhões de... Sim. E agora a gente tá precisando gastar nosso tempo com trabalhos. Mas é isso, gente. Tem mais algum ponto que você quer trazer, meu irmão? Acho que não. Acho que até daqui a 2 semanas, daqui a 15 dias. 15 dias vai ter tudo acabado, graças se Deus quiser, né? Tomara. Mas tomara que acabe bem, pelo menos, né? Porque Amém. se acabar e acabar mal, aí ferrou tudo. Aí a gente né? vai estar aqui 15 dias tristes e chateados. Nossa, aí é... Não vou nem estar aqui daqui a 15 dias. Caraca, vixe Maria. Enfim, gente, é isso. Quero agradecer vocês que ouviram aqui o nosso podcast, né? A gente pede seu feedback,
pede seu curtizinho, compartilha com a galera. Se achou um ponto interessante, fala, ó, aqui, ó, os moleques tá falando aqui sobre a Bárbara Ferreira, pô, Eu acho que eu fui tá legal. acho que eu fui um pouco confuso com a tua opinião sobre a Ferreira. É, Talvez. é. Aí você pode falar o quão confuso eu fui. Fala assim, pô, aquele moleque de óculos, mano, ele falou que queria, mas não queria mais, e, pô, ele começou a falar outros pontos. Enfim, eu acho que é essa a construção do nosso projeto aqui. Gente, amanhã é sexta-feira, então, assim, se você for para, né, para a noitada, cuidado com os perigos noturnos e se cuidem. Agradeço novamente, ó, gente, um abraço e até mais.